Bom, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do GCC sobre programação competitiva. Meu nome é Arthur e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o problema exponenciação 2 do site CSS. Bom, o que a gente vai ver nessa aula? Primeiramente, o problema motivador, a gente vai entender o que ele pede. A exponenciação rápida, que é uma técnica que a gente vai usar para resolver esse problema. Um detalhe importante para fazer com que a implementação dessa técnica funcione nessa questão é o algoritmo que eu fiz para resolver. Vamos ver algumas outras aplicações rapidinho de exponenciação rápida e um problema relacionado que eu vou apresentar para vocês no final. Vamos lá. Começando pelo problema motivador, o enunciado dele é o seguinte: sua tarefa é calcular eficientemente valores do tipo a elevado a b elevado a c, módulo 10 elevado a 9 mais 7. Esse módulo aqui, no caso, é o resto da divisão por 10 elevado a 9 mais 7. Então, um detalhe também, né? Nessa tarefa a gente vai assumir que o 0 elevado a 0 é 1. O que a gente tem de entrada? Uma linha com o inteiro n, que é o número de cálculos que a gente tem que fazer, o número dessas contas aqui de exponencial modular, né? E após isso, a gente vai ter as n linhas, cada uma com os três inteiros a, b e c que a gente precisa. A nossa saída vai ser imprimir em cada linha o valor ABC módulo 10 elevado a 9 mais 7. Perdão, A elevado a B elevado a C módulo 10 elevado a 9 mais 7. Como restrições, a gente tem que o n vai de 1 até 10 elevado a 5, contas para a gente fazer. E o A, o B e o C, eles vão de 0 até 10 elevado a 9. Então perceba que o resultado dessa conta pode ser um valor absurdamente grande. A gente vai dar conta disso. Então vamos lá, o que é a técnica de exponenciação rápida que a gente vai usar para resolver esse problema? É uma técnica, como eu disse, que a gente vai usar para resolver contas, né? Dessa forma que a elevado a b mod m, ou seja, a elevado a b resto de divisão por m. Só que a diferença dela é que a gente consegue um tempo de execução muito melhor do que se a gente fizesse a multiplicação convencional da base A b vezes, né? Seria aí o expoente. Multiplicar a base por ela mesma a quantidade de vezes que fala o expoente. Então, essa técnica, nesse modo de fazer, se apoia no fato de que a gente pode pegar uma exponenciação dessas e separar ela em partes. E aí, em especial, a gente separa ela em partes de base 2, potência de 2, melhor dizendo. Os expoentes, no caso, são potências de 2, e com isso a gente consegue aproveitar a representação binária do expoente. Então, o que acontece? Pegamos aqui, por exemplo, 2 elevado a 11. Ele pode ser entendido como 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Se você fizer a soma desses três expoentes aqui, dá o 11 de volta. Enquanto 2 elevado a 5, ele corresponde a 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. As representações binárias do 11 e do 5 são 1, 0, 1, 1 e 1, 0, 1. Perceba aqui no caso por que essa representação binária é importante. Porque cada bit ativo desse aqui, ele informa para a gente qual expoente faz parte do resultado. Então, por exemplo, no caso do 11, a gente tem aqui o bit do 1, o bit do 2, o bit do expoente 4 e o bit do expoente 8. Perceba no caso aqui que só o expoente 4 não está nessa conta aqui de cima. Portanto, ele é o único que é zerado. No caso do 5, a gente tem aqui o bit do expoente 1, o bit do expoente 2 e o bit do expoente 4. E aí perceba que, de novo, só o 2 não aparece nessa conta, então, portanto, ele é o único que é zero. Então, se a gente pensa na representação binária desse número, a gente tem certinho quais expoentes fazem parte dessa conta e, portanto, a gente consegue determinar quais dessas exponenciais aqui a gente tem que calcular para conseguir o resultado que a gente quer. Então, essa aqui é a ideia. A gente vai se aproveitar
forma binária do número, do expoente. E aí a gente vai calcular essas exponenciais intermediárias aqui e multiplicar os resultados delas para a gente conseguir ter o valor final que a gente quer. E aí, com isso, como a gente só vai multiplicar, fazer essas contas aí na base 2, do expoente na base 2 e multiplicar, a gente vai reduzir muito o número de operações que a gente teria. E aí a gente consegue economizar um bom tempo na execução desse algoritmo. E quanto à parte do número ficar muito grande? É aí que esse módulo, esse resto de divisão entra. Ele serve justamente para limitar o crescimento desse resultado dessa exponenciação, né? Para que isso não estoure a nossa variável e aí não dê um número todo errado. Então, a ideia aqui para usar esse módulo de forma adequada é que a gente vai aplicar ele a cada multiplicação que a gente fizer. E a aritmética modular garante para a gente que se a gente fizer desse jeito, de aplicar cada resultado de multiplicação que a gente conseguir, o resultado ainda vai dar certo. Agora, o detalhe importante que eu falei para vocês, né? Então, para essa questão, a gente vai primeiro calcular o b elevado a c, por exponenciação rápida, e usar o resultado disso como expoente para basear. O que acontece? O módulo que ele pede nessa questão é 10 elevado a 9 mais 7, certo? Esse número é primo, e aí pela aritmética modular, a gente usa o pequeno teorema de Fermat e obtém essa expressão aqui, certo? Então, no caso, o a elevado a k, ou seja, o resultado aqui do b elevado a c, né? Ele é congruente com o a elevado a k mod 10 elevado a 9 mais 6. E aí o resultado disso aqui, você faz mod 10 elevado a 9 mais 7, que daria da mesma classe, digamos assim, do a elevado a k. Por isso essa congruência. Então, o que é a ideia disso aqui? O que é o detalhe importante? É que o b elevado a c, a gente tem que fazer com mod de 10 elevado a 9 mais 6, não 10 elevado a 9 mais 7. Porque se a gente fizer... porque se não for desse jeito, o resultado vai dar errado. Esse aqui é o detalhezinho que me empacou na primeira vez que eu fui resolver essa questão. Então eu já estou passando ele aqui para vocês, para a gente não ter esse problema. Então a gente faz essa primeira conta aqui, consegue esse expoente, e aí depois a gente faz o a elevado a esse expoente com o módulo, e aí a gente obtém o resultado que a gente quer para a nossa conta final. Bom, tendo entendido essa parte toda aqui de o que é a exponenciação rápida e desse detalhe que a gente precisa para resolver essa questão, vamos agora passar para o código que eu fiz, que é esse aqui. Vamos começar então pela minha função main, esse código C++. Esse int contas aqui é a quantidade de cálculos de exponenciação que a gente vai ter que fazer, a quantidade de a elevado a b elevado a c que ele vai passar para a gente. Aqui a gente tem os parâmetros, né, o a, o b e o c, e o resultado dessa conta. E o mod, que é o 10 elevado a 9 mais 7. Se você passar o mouse aqui por cima, deixa eu ver se ele mostra. Tá difícil. Aí, ó. 10 elevado a 9 mais 7. Então, a gente vai ler a quantidade de contas que a gente tem que fazer. E aí, enquanto a gente não terminar essas contas, a gente vai ler o a, o b e o c. E vai calcular as exponenciações rápidas. Então, primeiro a gente passa o b e o c. E passa o mod menos 1 para fazer o 10 elevado a 9 mais 6. E aí a gente pega o resultado disso e usa como expoente para a próxima exponenciação rápida, que é a do a elevado a esse resultado. E aí a gente vai fazer essa divisão pelo 10 elevado a 9 mais 7 mesmo. E aí a gente vai imprimir o resultado, 1 por linha, até que termine essa quantidade de contas que a gente tem que fazer.
Então vamos ver agora a exponenciação rápida, como é que ela é implementada. Aqui eu estou tudo com inteiros longos para ter menos risco de estourar a variável, né? Então a gente tem aqui a base, o expoente e o mod que a gente vai usar. E eu inicializo aqui meu resultado. Uma das formas de implementar a exponenciação rápida é desse jeito aqui, em que a gente vai analisar cada bit do nosso expoente, e aí uma vez analisado, a gente puxa ele fora e traz o resto para cá, para a gente poder ir analisando sempre só olhando o primeiro bit do que está sobrando. Aí como a gente está puxando, fazendo um deslocamento para a direita, isso corresponde a uma divisão por 2. Então, em algum momento, esse expoente vai chegar em 0, que é o momento que a gente vai sair desse loop aqui e retornar nosso resultado. Mas então, como é que é a exponenciação rápida em si, né? Então, enquanto o expoente não for 0, eu vou verificar se o bit mais à direita dessa representação binária que está me sobrando, ele é 1. Esse 1LL aqui é só para falar que é o 1 de inteiro longo, né? Só para compatibilizar isso aqui com o 1 que eu vou fazer essa conta. Aí eu faço um AND, uma operação AND binária, para verificar bit com bit. E aí, se isso for 1, exatamente 1, quer dizer que esse último bit aqui da representação binária ele está ativo. Se ele está ativo, ou seja, é um bit que a gente vai usar na nossa conta, o resultado vai ser o que a gente já tinha antes, para acumular, né? E a gente vai multiplicar pelo valor de base. Esse valor de base aqui, no caso, já é o resultado da exponenciação intermediária que a gente tem. Mas como a gente começa, por exemplo, com 2 elevado a 1, aí seria, por exemplo, 2. Aí depois a gente vai calcular a próxima. Aí já é o 2 elevado a 2 seria 4. Aí depois já é 2 elevado a 4, que seria 16. E por aí vai. Então o que acontece? A gente vai fazer essa multiplicação aqui pela base acumulando sempre. E a gente já vai aplicar o mod a cada multiplicação, como eu falei, para a gente não deixar esse valor estourar. E aí a coisa interessante, ó, aquelas exponenciações intermediárias a gente calcula por aqui. A gente vai pegar a base que a gente já tinha e vai multiplicar por ela mesma. Então você vai pegar a base e elevar ela ao quadrado, fazendo um mod disso também para não deixar o valor de base estourar. E aí isso vai ser a nossa próxima base. Essa base aqui, no caso, já é o resultado, já é a nossa próxima exponenciação intermediária já feita. É por isso que na próxima interação, quando a gente volta aqui e o bit está ativo, a gente já consegue usar ela direto. E aí é aquela parte que eu falei de deslocar o bit para a direita, porque a gente já analisou esse bit, então a gente tira ele fora e puxa o próximo. Puxa todo o resto, na verdade, e a gente consegue analisar só o bit da vez, diretamente. Então, terminando isso, a gente retorna o resultado. Aí, dependendo, isso pode ser ou o resultado do B elevado a C, ou o resultado do A elevado ao resultado disso aqui, né? E aí a gente imprime. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês esse código sendo submetido e passando. Pasta errada. Tá, agora a gente submete isso aqui. E aí veja que todos os nossos casos foram aceitos, né? A nossa resposta está correta para todos os casos, passando aí dentro do limite de tempo para todos eles. Percebe que alguns aqui são realmente casos bem grandes, e mesmo assim a gente conseguiu fazer a conta em tempo hábil e de forma correta.
Então agora o problema está resolvido. Vou falar rapidinho de outras aplicações aqui. Essa coisa de exponenciação modular a gente pode usar para outros casos de exponenciação. Por exemplo, a gente pode exponenciar a matriz com isso. Se você quiser calcular, por exemplo, a matriz A elevado a, sei lá, 15, talvez. Se você pega o 15, faz a representação binária dele, que são 4 uns em sequência. E aí você vai fazer exatamente da forma como esse código tem aqui. Só que aí, ó, cada multiplicação dessa aqui, você vai fazer uma multiplicação de matriz. Você vai chamar um algoritmozinho aí de multiplicação de matriz para ir construindo essas bases, essas exponenciações intermediárias. E aí toda vez que o bit do expoente for ativo, se chama essa multiplicação de matriz, só que você passa o seu resultado e a base atual que você tem. E aí você vai de novo deslocando o bit para terminar, e aí você consegue um resultado de exponenciação de matriz de forma rápida. Então, também serve para isso. Outro caso bastante interessante é também para calcular a inversa modular. Como é que funciona? Vamos supor que a gente tem dois números, A e P. Esses dois são inteiros e, além disso, o P também é um número primo. A gente usa o pequeno teorema de Fermat de novo. E aí a gente tem essa relação aqui, que o A elevado a P menos 1, ele é congruente com 1 mod P. Ele é congruente com o 1 resto de divisão por P. Quando a gente multiplica essa relação aqui por A elevado a menos 1, fica aqui, multiplica isso aqui, né? A gente vai ter A elevado a P menos 1. Menos 1, que vai dar P menos 2. E do lado de cá fica o A menos 1 mod P. Isso aqui é o nosso inverso modular. E você percebe aqui então que ele é congruente com o A elevado a P menos 2. E como é que a gente faz o A elevado a P menos 2? Com exponenciação rápida. Então, para calcular esse inverso modular, o que a gente faz? A gente chama o nosso algoritmo de exponenciação rápida. Só que aí no expoente a gente pega o valor que a gente está fazendo o módulo, o resto da divisão, e subtrai 2 dele. E aí você consegue o seu resultado aí de inverso modular rapidinho, em um tempo muito bom. Então não é um algoritmo pesado de se fazer. Agora, para falar de um problema relacionado, eu não sei se vocês já chegaram a ver esse problema, porque esse aqui na verdade é a versão 2, que é um pouco mais difícil. Mas a gente também tem o problema de exponenciação, também no site do CSS, que é mais simples do que esse, que aí é você calcular A elevado a B mod M, que é basicamente o que a gente já fez para aquela parte de... o que a gente já fez para essa segunda exponencial aqui do A, né? A gente tem a base, a gente tem o nosso expoente aqui, que no caso é um valor direto, né? Não é o resultado de outra conta. E é só você fazer essa operação aqui. Aí você joga para cá, ele faz todas as contas e aí você tem o seu resultado. Então, para quem ainda não viu, por favor, vai lá ver. E chegamos ao final então de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. O que a gente viu nessa aula de hoje então foi o nosso problema motivador de exponenciação rápida. A gente viu a própria técnica de exponenciação rápida, como é que no que ela se baseia, como é que se faz se aproveita disso, né, da representação binária do número para fazer as contas mais rapidamente e mais direto as contas que a gente precisa que sejam feitas. A gente viu um detalhe importante aí para resolver essa questão, que é aquele expoente, aquele mod 10 elevado a 9 mais 6. Porque se você fizer 10 elevado a 9 mais 7, que foi o que eu pensei da primeira vez, não funciona. A gente também viu algumas aplicações relacionadas para essa exponenciação rápida. E é isso. Agradeço muito pelo tempo de vocês até aqui. Sigam nossas redes sociais para ficar por dentro de mais conteúdos como esse, né? Nosso canal do YouTube, nosso Instagram. E muito obrigado.
Até mais!